Olá, boa tarde a todos e a todas. Hoje é um dia de muita alegria. Eu queria iniciar essa live de hoje, antes de apresentar a Suzana, já começar parabenizando a Suzana e cantando parabéns para ela. Vamos lá, Andréa? Parabéns Parabéns pra para você você nessa nessa data data querida. muita Felicidade, felicidade, muitos anos de de vida. vida. Parabéns pra você, né? É que o meu Viva! aniversário foi Viva! esse sábado, e Sábado. essas amigas aí não deixam passar, né? A gente ficou aguardando a live só para fazer vergonha pública e dizer do nosso amor e do nosso carinho também publicamente e desejar um novo ciclo assim repleto de realizações, muita luta, muita força, muita paz. A gente te ama, você sabe, né? Eu também amo você. Então, sem muitas conversas para a gente não chorar, não começar chorando, né? Eu queria. Bom, a Suzana dispensa apresentações, porque eu acho que todo mundo que está aqui nessa live conhece a Suzana e tem alguma relação com ela. E se não conhece, veio porque alguém falou que ia ser muito bacana, muito importante ouvir o que a Suzana tem para dizer. A Suzana conheci a Suzana antes, né, de vê-la pessoalmente, de conhecê-la pessoalmente. Ela e a Andréia eu conheci através do Vozes da Marcha pela Terra. Eu li o livro, né, além de outros livros, né, os manuais e tudo mais. Esse livro me chegou antes de eu encontrar com a Suzana em 2002 e com a Andréia e com todo o grupo do NEL. E a Suzana, ela é uma pessoa, além de ser professora, né, da pós-graduação da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que é o último, né, a última e o momento atual em que ela está inserida, né, ela é uma pessoa engajada, né, em muitos projetos, não só como professora, como pesquisadora, consultora, né, tem um belíssimo trabalho de memória institucional, com um projeto paralelo ao NEL e paralelo à docência dela, que é o Fala Escrita, que vale a pena conhecer, vale a pena ser divulgado. Né? Então, eu queria que vocês... a última produção dela em história oral, especificamente, além de artigos e textos, né, avulsos em pesquisas relacionadas com o tema, na área da educação, ela tem esse livro importante aqui, que faz parte, né, da nosso cânone do NEL, que é o Guia Prático de História Oral, escrita com o professor Seb, né, e que vale a pena, porque tem um enfoque muito potente, ela vai falar muito hoje sobre isso, né, nessa relação entre história oral e grupos, né, comunidades, empresas, famílias, né, quando você faz esse link, né, da história oral com essa história pública e comunitária. Então, esse é um livro importante. E a Suzana está aqui, ele faz parte deles e nos presenteou, né, junto com o professor, com esse guia prático. Então é isso, Su. Eu acho que tem muitas coisas para falar de você, mas eu vou deixar agora que você fale, né, por si só. E a gente vai, então, discutindo, conversando. Eu vou ficar atenta ao chat, vou te colocar bonita aqui na tela para você poder falar diretamente com as pessoas e vou anotar todas as perguntas, tá bom? Naquele esquema que você já sabe, porque você é a mentora disso aqui também, então não vou estar inventando a roda para você. Um beijo, vai lá. Bom, Fá, bom, Andréa, muito bom estar aqui com vocês, né? E agora falando, daí o desafio é diferente, né? E quando a gente está com a missão de falar algo, dá um frio na barriga também. Então vamos lá, né? Hoje eu me propus a pensar com vocês um pouco a relação entre história oral e história pública, né? E um amigo especial que está aí, eu já vi, falou assim, se não for para você falar que a história tem que sair da academia, nem vou assistir, né? Uhum. Então, é um pouco isso mesmo, né? Eu falei, eu vou falar isso. Um pouco essa relação, né? Exatamente isso. Quando que a história sai dos muros da academia e encontra, né? Na verdade, volta
ao lugar da onde ela nunca deveria sair, que é o público, que são as comunidades da onde ela saiu, né, que geraram essas histórias. A Andrea, na live dela, falou ontem, né, de mulheres da periferia que fizeram o Sistema Único de Saúde, e eu acho que é isso, né, a história pública é um pouco contar para todo mundo que foram essas mulheres que demandaram por sistemas únicos de saúde, né. Então, assim, eu entendo que a história pública, né, e a história oral relacionada a essa história pública tenham várias dimensões. E daí é um pouco sobre essas dimensões que eu nomeei também a essa palestra, essa live, esse encontro aqui, que tem uma dimensão da escola, né, uma história escolar, uma história que tem relação aí com o ensino de história. Eu já vi que a Maria Lima está aí, enfim, então uma grande responsabilidade de falar disso na frente dela, né, mas tem essa dimensão da escola, porque na escola a gente também ensina história, e a gente também faz história com os alunos, e a gente divulga história, fazendo aulas de história, né? A outra dimensão é a que é já conhecida, a própria academia, né? Ou seja, a gente dentro da universidade, a gente produz história, né? Dizem que só os historiadores produzem história, né? Mas a realidade é muito mais complexa que isso. Quando eu fui fazer histórias de comunidades, eu fui vendo que existiam várias dimensões da história, né? E que fazem história pessoas anônimas, como na sua vida cotidiana, mas produzem registros de história importantes para os municípios, para as comunidades, pessoas que não são formadas em história também, né? Memorialistas. E essas pessoas têm uma grande função também nessa divulgação da história. E muitas vezes são fontes para o próprio historiador sistematizar a história, e eu pude usar muitos desses trabalhos, né, quando fui fazer histórias de municípios, histórias, enfim, N histórias, né? Então, assim, eu queria começar destacando que eu vou falar um pouco dessas duas outras dimensões, né? Já que a acadêmica é falar de dentro dos muros, e eu prometi que eu ia falar de fora dos muros, né? Para além da história do historiador, né? E para além de uma história oral produzida para defender dissertações e teses e trabalhos de TCC, enfim, que são, sem dúvida, importantes para a escrita da historiografia, mas que não dão conta da missão que a própria história oral, que a gente pratica no NEL, coloca para a gente, né? Que são as noções de colaboração, de mediação e de devolução. Então, pensando nessas três dimensões, colaboração, mediação e devolução, é que eu entendo que existe uma relação forte, né, básica, entre a história oral e a produção de uma história pública, né? Para além disso, também queria mostrar um outro recorte, que um texto que eu li do professor Sidney Chalub, ele fala que, na verdade, a história pública, ela é nada mais, nada menos do que voltar às origens do que gerou a história social, né? Então, que uma história social bem feita, talvez, fosse uma história pública, né? E daí ele lembra de grandes marcos da história, como o livro da formação da classe operária, né, do Thompson, né? Então, assim, quando a gente pega essa origem da história social, né, de uma história vista de baixo, de uma história vista por um outro ângulo, né, de uma história que conta o cotidiano e que conta também, né, quando a gente vai fazer história oral, um pouco dessa vida privada, a gente dá conta de que tem que ser um pouco pública também, para ter essa devolução. Então, eu diria que a história pública e a história oral é uma história com propósito, né, com um objetivo claro, e daí os objetivos vão estar relacionados com essa ideia, né, do diálogo, mas da devolução, da mediação e da colaboração. Ou seja, o que eu estou falando aqui é que a história pública é mais do que divulgar as produções historiográficas, né, a produção da história. A história pública é devolver
da onde veio a história, para quem fez a história, né? E, portanto, é mais do que divulgação científica, né? Ela envolve as comunidades que geraram essas histórias. E, muitas vezes, o processo de produção dos projetos de história comunitária, né, de história pública, mas de história oral, nessa vertente que estamos falando, ela é demanda da própria comunidade. Então, desde o projeto, ela é colaborativa, ela é desenvolvida em duas mãos, né? E esse é um pouco o processo, né, de fazer desse livro que a Fabiola já apresentou, mas eu queria começar por ele, porque ele foi a minha primeira produção, mas ele também foi o primeiro projeto de história pública, né, que eu tive a felicidade de fazer com a Andréia e com o professor Seb, e com o apoio de todos os membros, né, do Núcleo de Estudos em História Oral na época, que nos ajudaram nas transcrições, enfim, gente que cedeu a casa para a gente conseguir ficar, assim, hibernando, né, no livro, enfim, para a produção desse livro. O Vozes da Marcha pela Terra foi algo que a gente, né, como historiadora, queria fazer, mas quando chegamos lá, tivemos uma série de demandas daquela comunidade, daquele grupo, daquele movimento social, que mudaram o projeto, né? Esse e outros que fizemos ao longo do tempo. Então, assim, eu queria destacar que a história pública ela é mais do que divulgação científica. Ela tem a ver com divulgação científica, mas não é só isso. Né? Ela tem a ver com esse respaldo que as comunidades dão de diálogo, né, na produção do conhecimento. E, nesse sentido, botam em xeque ou fortalecem, no meu modo de ver, a função do próprio historiador, né, que precisa interpretar, significar e transformar a sua realidade. E nessa questão da realidade, da transformação dessa realidade, quando a gente faz história oral dessa forma pública, fazendo a colaboração e a mediação e devolvendo esses resultados, a gente não só transforma quem a gente é, porque nenhum pesquisador, né, do nosso grupo, eu desafio alguém aqui que tenha saído igual depois da sua pesquisa, né? Mas também a gente consegue se mudar e a gente consegue mudar o conhecimento que a gente produz, né? Porque a gente ouve um pouco mais o outro, né? E esse outro deixa de ser um outro distante, com o qual que a diferença nos afasta tanto, para ser um outro mais próximo, que a diferença é valorizada, é respeitada e que está nessa produção conjunta, né? Com isso, é muito importante a gente pensar que, evidente, a história e toda essa história que se dá é um campo de disputas. E hoje, a história que sai da academia, a história que está sendo feita fora, né, fica muito clara essa disputa de poder que está sendo feita, né? Então, a gente não pode falar sobre história hoje sem lembrar de, por exemplo, fake news, né? E de todas essas reformulações históricas, muitas vezes absurdas, que são feitas, né, onde revisionismos, né, acabam acontecendo e, enfim, escondendo o trabalho de historiadores, mas de pessoas sérias que querem produzir conhecimento histórico. Então, é lógico que a história é um campo de disputa, e a história pública, quando ela está nessa ampliação, né, ela também é campo de disputa, né? Então, é preciso que a gente entenda que, neste campo de disputa, é preciso, para se fazer uma história, né, digamos, correta, não há história, mas uma história que não seja fake, é preciso produzir alguma empatia, né? Preciso produzir significado e sentido, mas que esses significados e esses sentidos sejam em torno de um bem comum, né? De direitos estabelecidos, e não qualquer um, né? Não que questione os direitos, não que questione as possibilidades de vida independente e as diferenças. E daí, nesse sentido, né, essa história pública que eu estou colocando aqui, mas que tem como forma de fazer a história oral, ela
tem um objetivo claro de redução e diminuição drástica das desigualdades. Ela tem o objetivo da valorização da diferença e ela quer propor ações. Quer propor ações no sentido de políticas públicas, né? Políticas públicas que vão para o campo da educação, que vão para o campo da cultura, né? Que vão para o campo social, que se misturam em fazeres como as artes, né? Então, eu lembro aqui de projetos que eu desenvolvi com a Andréia, com a Marcela, de ir aos teatros e tentar pensar formas novas de produção de conhecimento, um conhecimento realmente novo, né? Para a academia, a gente fala, né, uma epistemologia nova, ou seja, uma forma, uma produção de conhecimento realmente nova. Por que nova? Porque não circunscrita às suas próprias verdades, né, ou às suas próprias crenças. Mas que em diálogo com o outro produz algo novo. Então, não é nem um, nem eu, nem o outro só, né? É uma síntese que passa a ser pensada a partir desse encontro. E daí a história pública, então, retoma, né? Eu queria retomar frases e questões que são colocadas desde sempre, acho que pelo professor Sebe, mas que são retomadas no livro que ele escreve com a Fabiola Holanda, que apresenta aqui com a gente. Então, o professor José Carlos Sebe Bonmei e a professora Fabiola Holanda falam, né, no História Oral, como fazer, como pensar, questões que a gente tem que se perguntar ao fazer essas histórias, né? E eu diria que é da história oral e é da história pública. De quem a gente está fazendo história? Para quem a gente está fazendo história, né? Com quem, né? Com que base, com que objetivos a gente faz essas histórias, né? Acompanhados de quem, né? Então, nessa problematização, eu gostaria também de lembrar, assim, estudos decoloniais e etc., vão propor aí, né, numa visão intercultural crítica, enfim, vão propor, a gente vai produzir conhecimento novo, de fato, quando a gente falar com pessoas que a gente não fala normalmente. Então, a história oral, nesse sentido colaborativo, né, de intersecção e de relação com o outro, ela nos possibilita ouvir as pessoas, dar eco a essas vozes, né, e conseguir, então, produzir conhecimento novo. E acho que foi isso que eu aprendi com essas pesquisas, né? E, ao mesmo tempo, por que eu falei que esse livro, Vozes da Marcha pela Terra, foi meu primeiro projeto de história pública, né? Porque foi o meu primeiro livro e, ao mesmo tempo, eu tive a felicidade de, com ele, né, ser indicada para o Prêmio Jabuti, eu, Andréia e o professor Sebe. E essa indicação foi colocada numa categoria que era de livro-reportagem. Com essa categoria, né, que para os historiadores, né, o professor não gostou muito na época, né? O meu pai gostou muito, porque é jornalista, e gostou muito de achar que eu não estava me formando em história e estava me formando, de repente, em jornalismo. Mas, enfim, essa indicação sinaliza essa ideia da divulgação, né, e dessa publicidade, né, que esse livro foi lido dessa forma, né? Não fomos nós que inscrevemos esse livro nessa categoria, o livro foi colocado nessa categoria. Mas essa confusão, digamos assim, essa mistura, faz com que a gente veja a relação entre essas duas formas de produção de história, né? Então, da história oral e da história pública. Então, para mim, essa relação é desde sempre, né? Porque se desde o primeiro trabalho já teve essa confusão, nunca mais eu saí dela, né? Eu nunca mais quis separar essas duas dimensões. E daí, evidentemente, reforçando, né, esses conceitos que são tão caros, né, que estão desde o primeiro manual de história oral, né, publicado pelo professor José Carlos Sebe, que são os princípios de colaboração, mediação, devolução, motivados aí por um diálogo realmente sincero, uma vontade de ouvir o outro, né? E daí eu acho que essa relação, né, entre história oral, história social, história pública,
ela entra, né, nos fazeres da própria escola, né, do próprio fazer da história na escola, no ambiente escolar. E eu tenho estudado um pouco isso, aprendido muito com algumas pessoas, né, que recentemente fazem parte da minha vida, e a dimensão desse ensino de história, da aprendizagem em história, fica muito forte, né? E essa ideia, né, da escola como uma dimensão da produção do conhecimento precisa ser considerada pelos professores, mas também precisa ser considerada, né, um tabu, às vezes, para os historiadores mais tradicionais, que acham que história é feita só na academia, né? E se esquecem, ou nunca estiveram numa sala de aula produzindo história com seus alunos, em diferentes níveis, né? Então, desde o ensino fundamental, passando pelo médio ou chegando na universidade, a gente produz história na sala de aula, né? Então, é lógico que quando a gente está numa sala de aula, é um modo de fazer uma história pública, mas é também, né? Por quê? Porque forma, né? É uma forma de publicizar a história, mas é uma forma de diálogo sobre essa história, e é uma forma de divulgar, né? Mas é uma forma de compartilhar também, e produzir um novo. E esse novo é muito motivado pelas mudanças curriculares que a gente precisa abraçar, né? Quem ainda não abraçou, precisa abraçar, né? E que algumas das nossas próprias regras, como a BNCC, enfim, não vem destacando, né? Mas que a gente tem legislações que falam da importância dessa história mais ligada às suas comunidades, né? Às comunidades dos alunos. Então, é preciso ver também que dentro dessa escola é produzido, né, existe uma dimensão da história pública e existe uma dimensão da produção do conhecimento histórico. E muitas vezes também existe um outro layer, né, uma outra camada aí, que é o próprio uso de documentação que os professores de história fazem dentro, né, da sua sala de aula. Então, usando, por exemplo, documentação de cinema, de audiovisual, de jornais, né? É muito comum nas escolas e no ensino de história a gente ler jornais com os alunos, produzir folhetins, jornais, fanzines, né? E fazer uma nova divulgação. Então, é preciso que a gente veja as relações com a história pública nisso. Uma outra dimensão é a própria produção do livro didático, né? Que é uma divulgação, digamos assim. Eu tive a felicidade também de fazer já parte de equipes de livro didático, de 2 equipes, e eles produzem significados de história, e produzem um tipo de pensar a história e a própria escola, né? Então, assim, como é preciso a gente pensar para pensar a história pública e pensar a história oral e pensar a história escolar, como se comunica, né? E o que se ensina com isso que é comunicado, né? Os livros didáticos muitas vezes constroem narrativas mesmo sem estar escrita essa narrativa. E, por fim, a última coisa que eu queria falar aqui, né, é dessa história institucional, né? Eu, por muito tempo, fiz histórias com movimentos sociais e entendo que este livro, este outro livro, né, que fiz também com uma professora querida, que era a professora Zilda Iocói, ainda, né? Esses livros a gente fez em interação com comunidades, com movimentos sociais. Mas, desde que me formei, né, pude também atuar fazendo histórias institucionais, né, tanto trabalhando com museus, nessa produção de uma narrativa histórica museológica, né, quanto com instituições mesmo, tanto instituições acadêmicas mesmo. Então, por exemplo, esse livro foi sobre a FEA, né, a Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Esse outro livro que foi produzido junto com a Fabiola, junto com o professor Seb, né, que foi um livro sobre os 75 anos da Unifesp, né, hoje Unifesp, antes Escola Paulista de Medicina.
Um outro livro que eu fiz a pesquisa histórica junto com a Marcela, que nos vê aqui, ela me ajudou muito, sobre o grupo marista, né? O mais recente que eu tive a alegria de publicar com o meu pai, né? Que foi o centenário da Estrada de Ferro Campos do Jordão. Ou seja, todas essas pesquisas feitas com base em história oral, com registros, né, de história oral de vida, né, elas contaram das suas instituições e contaram das vidas dessas pessoas que fizeram essas instituições. Então, nesse sentido, a gente faz a história de empresas ou museus ou arquivos, né, pensando essas histórias de vida, né? E o encontro, e é nesse momento que a gente encontra aqueles historiadores amadores que eu falei, né, no começo da minha apresentação, memorialistas, regionais ou municipais, que juntam documentos e que fazem coisas maravilhosas para a gente também, né? E daí, com isso, eu queria só pensar com vocês a ideia, a necessidade de se publicizar essas histórias, evidentemente, mas de se também pensar uma política de acervo para os municípios, uma política de bancos de dados, né, de histórias, eu diria, aqui. Porque é preciso ampliar a recepção, o público, mas é preciso também ampliar a consciência, né, desse patrimônio, né, e a responsabilidade desses municípios e locais e instituições de guarda dessa documentação. Então, assim, e daí, nesse sentido, eu queria só retomar aqui o que a Andrea falou ontem, né, aqui nas lives, quem não viu, veja, né, nos links, dessa necessidade da gente, quando faz essas histórias ampliadas, pensar nos usos das tecnologias digitais, né, pensar nas novas tecnologias, nas novas mídias, né, de uma história digital, de produção, né, e de divulgação por meio de questões digitais. E daí, por fim, só, né, pensar essa questão institucional, então, como que museus, como que arquivos podem e devem, né, fazer e publicizar histórias, né? Os museus vêm fazendo já há muito tempo narrativas históricas em suas exposições, né? Mesmo a gente falar do Metropolitan, né, de Nova York, que começa na história antiga no térreo e termina lá em cima com o homem chegando à Lua e a bandeira dos Estados Unidos, né? Isso é uma narrativa histórica, né? Outros museus fizeram outras, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Museu da Imigração e a gente fez uma sala especificamente de imigrações contemporâneas, só baseadas em histórias de vida, né? Então, assim, essa documentação, ela é parte hoje do acervo, né? Eles têm um banco de histórias, digamos assim, mais amplo da imigração. Ou seja, é preciso fortalecer ações públicas de ampliação e divulgação de aspectos históricos, até como forma da gente combater as releituras fakes que hoje são feitas. É preciso fazer narrativas históricas conscientes, interessantes nas exposições museológicas. É preciso que os municípios pensem suas políticas de gestão, né? Enfim, eu sou uma grande defensora, e todo mundo aqui já falou em outras coisas, é preciso a gente gerar bancos de histórias. E nesse sentido, colocar na internet, ampliar isso para ampliar também a devolução que damos dos projetos que a gente faz, né, com diferentes comunidades. E, evidentemente, eu queria, por fim, falar que eu agradeço muito o professor Sebe por ter me convidado para fazer esse livro. Acho que foi a dimensão desses trabalhos, junto com empresas e instituições, que fez com que ele me chamasse, né, para mostrar um pouco essa outra dimensão da história oral, né, uma dimensão que é muito pouco sistematizada, se faz muito, tem muitas empresas que praticam, mas é muito pouco sistematizada, né? Então, a gente pôde contribuir um pouco nessa direção também.
Bom, não vou ficar falando muito mais aqui, porque senão a gente monopoliza a fala. Quero conversar com vocês. Obrigada pela paciência. Ai, Suzana, obrigada. O chat reflete tudo que a gente apresentou um pouco aqui de você no começo, assim, muita gente, como disse a Caroline, bombou hoje a nossa live, e tem pessoas que, assim, eu não conheço todo mundo que lhe conhece, mas eu consigo enxergar aqui pessoas representando vários lugares que você passou. Estou vendo a Raquel, estou vendo seus alunos, né? Estou vendo um monte de gente que, de alguma maneira, teve relação com você nessa vida, nessa vida de pesquisadora também. Seu pai, né? Família, ou seja, está todo mundo aqui lhe prestigiando. Isso mostra o quanto você é amada, querida e respeitada, principalmente, né, pelo seu trabalho, né? Quando as pessoas suportam a gente, quando a gente está na frente delas, é uma coisa. Mas quando a gente já saiu do ambiente, as pessoas continuam achando que a gente tem algo para falar, é bom, né? É bom demais. Então, isso mostra a sua trajetória, né? Como que você construiu sua trajetória. Muitos elogios, depois você tem que ler um por um, porque vale a pena, assim, é muito bom ver que as pessoas te querem tão bem e te respeitam tanto. Tem algumas perguntas aqui no chat que eu quero trazer, mas antes de passar para as leituras do chat, eu quero saber se a Andréia ou se o professor José Carlos querem falar alguma coisa antes, fazerem alguma pergunta. Andréia? E depois o professor. Eu quero primeiro dizer assim, é uma honra, uma alegria estar aqui com a Suzana, que hoje é seguramente uma das maiores pesquisadoras da área de história oral no Brasil. A produção dela é vasta, né? Para a gente assim que conhece ela desde o século passado, falar isso na semana do aniversário pode ser constrangedor. Mas ela começou esse trabalho muito jovem, né? Teve a oportunidade de ingressar na universidade pública muito jovem, e ela é assim. Nessa longa trajetória que ela já tem sendo tão jovem, é a única pesquisadora que a gente conhece que transitou entre todo tipo de comunidade, né? Desde as comunidades de grupos de movimentos sociais, com quem nós tivemos a oportunidade de fazer trabalhos marcantes, né, e que marcaram, como a Fabiola falou, várias gerações do nosso núcleo e de outros pesquisadores sobre o tema, transitando por grupos institucionais e trabalhando em diversas frentes com a questão da oralidade e da história oral, né? Como ela bem falou aí, na educação, nos museus. Então, assim, independente dela ser nossa amiga, reconhecer o seu trabalho, né, e dizer aqui para as novas gerações, para quem está estudando qualquer área que tenha a ver com entrevistas de história oral, você vai encontrar uma produção da Suzana e do professor José Carlos. São as duas pessoas que eu conheço, entendeu? No mundo, né, nesta galáxia, neste universo, que você vai lá, eles pesquisaram de Fui bem influenciada. Gente, é impressionante, assim. E eles são uma influência para a gente, porque tem exatamente essa visão, sempre tiveram essa visão abrangente da realidade social, sabe? E trouxeram esse espírito para a gente, de que essas entrevistas, essas narrativas que ficaram por tantos anos, elas fazem parte de um mesmo caleidoscópio, né? De vidas, de percepções, temas. Então, é importante a gente dizer isso e reconhecer, né, a trajetória da Suzana como uma grande intelectual para a gente, né? Desse trabalho prático e desse trabalho analítico do que representam essas histórias. E aí, assim, eu queria dizer que, para além disso, né, para além de todo o reconhecimento do trabalho duro que ela faz, porque ninguém sabe que hora essa mulher dorme, né, de tanto que ela trabalha e produz em diversas temáticas, em instituições, esferas, etc., ela faz isso com uma graça, entendeu? E com uma generosidade, com um espírito sempre de... como que a gente pode dizer? É um espírito, assim, de paz na terra, entenderam? Nunca que a gente pega essa mulher, nem quando ela tá brava, que ela não consegue dar um Ela jeito. é conciliadora. Exato. Eu fico pensando, assim, que ela devia ser a nossa candidata para presidente desta galáxia, por tudo que ela produziu, fez, e o jeito que ela age, acolhe as pessoas.
e eu sou suspeita para falar. Mas assim, Su, dentro de toda essa produção e de tudo que você falou hoje, que é tão relevante, e de todo esse trânsito, né, que você tem de ter entrevistado pessoas da alta elite, assim, né, deste país até as pessoas mais humildes, né? Eu queria saber que você contasse um pouco para a gente, em situações tão diferentes que você se colocou a campo, entendeu? O que você encontrou de ponto comum nessas várias situações e o que você encontrou de ponto radicalmente diferente, situações assim que você teve que se desdobrar para fazer com que essas narrativas fossem gravadas. Eu que já tive a oportunidade de participar de vários projetos com ela, sei quantos perrengues a gente passa, né? Das pessoas falarem e depois não quererem mais aquela fala de ser pública, ou na hora que a gente está trabalhando os recursos tecnológicos que a gente tem, às vezes não tem, que pifam, que não pifam, os projetos que a gente está envolvido, que às vezes a gente planeja dentro de uma dimensão, mas eles tomam outras dimensões. Então, assim, para mim, quando a Suzana fala da história pública, além de ter toda essa dimensão conceitual que ela falou, tem essa dimensão do trabalho de campo, da prática, que só quem está ali fazendo consegue perceber como é difícil fazer isso, né? E como é sofisticado fazer isso. E como, muitas vezes, entre o difícil e o sofisticado, é a interlocução que você tem com o outro que vai tornar possível a construção desse documento, né? Então, eu queria que você falasse, assim, fizesse esse balanço para a gente, Su, e depois a gente continua mais a conversa, mas para dizer que tudo que você ensinou para a gente nesses anos todos é de um valor incomensurável. Eu fico muito emocionada, sou brega mesmo, só aqui de chorar, porque, assim, muitas vezes a gente não teria feito os trabalhos que a gente fez sem a Suzana não ter empurrado a gente. É a animação dela, é o sorriso que ela sempre tem na cara, é a casa dela, a família inteira dela que ela põe para trabalhar, entendeu? Ela põe tudo à disposição para que as coisas aconteçam. E são poucas as pessoas no mundo que eu conheço que fizeram isso. Ela segue, para mim, um exemplo do que o professor José Carlos sempre fez com a gente também. É verdade. Obrigada, Su. Isso mesmo. Su, você quer ouvir o professor logo e responder todos dois juntos? Ou você quer fazer emoção por emoção? Não, ouça o professor, vamos lá. Bem, para mim, falar da Suzana é falar do Nel, né? Eu acho que, assim, a sombra permanente do Nel é a Suzana, que atravessou todos os momentos, crises e também alegrias, né? Outro dia ela estava triste por um motivo e eu por outro, nós falamos por telefone e rimos muito de situações que a gente atravessou em diversos continentes, não é? Além mar. Mas, assim, pegando sempre a sempre útil metáfora usada pela Fabiola do trem em movimento, não é? Eu fico imaginando todo esse apuro que a gente conseguiu superar, etc., e os desafios da eletrônica, colocando eletrônica aqui, além do computador, pensando um pouco cinema, novela, como é que a história oral pode transitar em termos públicos por aí, não é? E eu devo confessar, assim, até com um certo recato e emoção, que quando começou essa coisa de passar para o público, eu fiquei muito... que a Suzana fazia com a Andréia as primeiras experiências de audiovisual, eu pensava, bem, mas a transcrição, a questão da escrita, como é que fica? E nós aprendemos
com tanto suor fazer transcriação, e agora como que a transcriação no visual, né, com a gravação, e depois que a gente chegou bem, tem a questão da edição como transcriação, enfim, é todo um debate técnico bastante apurado, mas, assim, nós chegamos, quer dizer, quando pensamos que paramos um pouquinho numa estação, o trem continua, na Fabíola, e agora eu fico imaginando essa questão do encontro da história oral com a história imediata, né? E como é que a gente pode definir a questão do público. Eu estou escrevendo um longuíssimo artigo sobre isso e lendo o que eu posso, e estou vendo que a próxima estação está bem longe ainda, e nós vamos ter que mover o nosso trem com muito diálogo, né? Mas eu queria ouvir um pouco sobre esses desafios da eletrônica em geral. Pronto, sou com você agora. Enquanto eu fiquei ouvindo as perguntas, eu fui lendo alguns comentários aqui. É um prazer ter alunos, ex-alunos que estão longe, lá na Alemanha agora, e alunos que estão tão pertinho de mim, né, que estão trabalhando comigo hoje. É uma alegria ver todos aqui, né? A minha vida não seria o que é sem vocês, né? É um carinho imenso que eu tenho por todos os meus alunos, sejam de graduação, sejam de pós. Estou vendo ex-orientandos aqui, que fizeram, né, trabalhos com história oral e se apaixonando ou não. Alguns não se apaixonaram, outros foram seduzidos, como eu fui. Mas, enfim, muito bom ter vocês aqui. E obrigada também para minha família, né, de estar aqui apoiando, estando do lado, amigos queridos, pessoas que fizeram com que a minha vida institucional dentro da universidade fosse mais suportável. Muito, muito obrigada, né, e pessoas como a Maria, que me deram todo o apoio quando eu cheguei numa terra estranha. Muito, muito obrigada. Bom, a Andréa me perguntou sobre as questões que aproximam e separam, né, entrevistas de diferentes pessoas, mas pensando, por exemplo, em classe social, pessoas mais populares, pessoas, enfim, mais pobres e pessoas mais ricas, né? Eu acho, assim, o que une qualquer uma dessas histórias é o contato com o humano, né? Eu consegui me apaixonar e ter empatia por qualquer uma dessas histórias que eu ouvi. E eu vi que existem desafios, né, em um ou outro lugar. Com isso, eu não estou falando que é melhor ser pobre do que ser rico. Não estou fazendo essa hipocrisia aqui, né? Mas eu estou falando que na dimensão do humano, tanto faz. E a dimensão da experiência, né, vivida, e de como se narra essa experiência, também tanto faz. Né? Eu encontrei excelentes narradores entre pessoas ricas e pobres. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar quando o Instituto, na época, o Instituto Fernando Henrique Cardoso, estava compondo o seu banco de histórias. Eu tive a oportunidade de entrevistar pessoas que foram ministros, né? Enfim, o primeiro escalão do governo. E independente ideologicamente do que acreditamos ou não, né, essas pessoas, quando narravam as suas histórias, narravam com uma paixão e com um engajamento nas suas experiências, assim como as histórias que eu gravei com pessoas acampadas na beira de estrada, em acampamentos de movimentos sociais de luta pela terra, como, por exemplo, o MST. Então, assim, essa dimensão da experiência humana e desse pacto, digamos assim, que a gente faz com o entrevistado no momento da entrevista, né, de colaborar e realmente possibilitar uma escuta atenta para que a história dele seja contada, e contada da melhor forma possível, isso é igual em qualquer um dos projetos que eu já participei.
E o que é diferente? O que é diferente é justamente o suporte técnico que a gente tem para fazer, né? Então, quando a gente faz com instituições e com suporte de dinheiro, a gente pode fazer melhor tecnicamente. A gente tem câmera de primeira, a gente tem uma pessoa para operar a câmera de primeira, a gente tem equipamento de áudio, a gente tem estúdio, a gente tem... E é ótimo, né? Porque daí, nessa situação, eu, como entrevistadora, posso chegar lá só para entrevistar. E é evidente que todo mundo que já entrevistou alguém sabe que não é só, é um monte de tensão que a gente tem nessa hora. Mas eu posso me dedicar só a isso. Agora, quando eu estou fazendo outro, né, que não tem recurso, ou que, enfim, que está sendo de trabalho voluntário, enfim, daí é diferente, porque eu tenho que cuidar da câmera, eu tenho que cuidar do áudio, eu tenho que ver se o equipamento tem pilha. Esses dias mesmo, eu estava gravando uma entrevista, acabou a pilha do gravador no meio da coisa. Falei, meu Deus, Marluce, desculpa, eu vou buscar... Enfim, né? Ou seja, quando a gente tem uma equipe, é muito mais fácil, né? Mas em termos de registro da experiência, eu não vejo diferença. Então, não sei se respondi, mas é por aí. Agora, e daí, assim, a paixão de registrar essas histórias de vida, né? Eu acho que é a mesma em todos os lugares. Mesmo eu tendo maior engajamento, digamos assim, com umas do que com outras, né? Talvez, de graça, eu não fizesse algumas das que eu fiz, porque fui paga para fazer, né? Mas, enfim, essa é um pouco das diferenças. E os desafios aí das mídias, enfim, professor, eu acho que, na verdade, hoje não é nem mais um desafio. Eu acho que agora é uma imposição, a gente não tem como não fazer, né? A gente não tem como não registrar mais entrevistas em vídeo, a gente não tem... Tem como? Tem, né? Mas a gente vai ficar muito rapidamente obsoleto, né? A gente está fazendo uma história imediata que tem que usar os equipamentos do imediato que a gente tem, né? Então, nesse sentido, eu entendo que a gente tenha que se atualizar muito rapidamente, né? E entender a tecnologia como não um fim em si mesma, mas um meio bastante importante para a gente produzir conhecimento e um meio bastante importante para dar divulgação e publicidade, fazer essa história pública. É potente, né, os meios digitais, a internet, etc., como forma de devolução. Tenho alguns entrevistados meus que eles já pedem, eles falam, essa entrevista vai ficar em algum lugar guardada? Eu vou poder mostrar para alguém isso? Vai virar um documentário, porque eles me vêm gravando, né? Isso vai virar um documentário? Onde eu posso ver? Vai passar na TV? Tem um canal do YouTube que eu possa mostrar? Ou seja, hoje a devolução e essa mediação, ela passa por isso. Até porque, enfim, bem ou mal, estamos numa sociedade do espetáculo, enfim, a gente pode fazer as críticas, mas isso é o que assim, o mundo que a gente está, né? Então, eu lembro, por exemplo, quando eu fiz as entrevistas para o Museu da Imigração, essa sala que eu estava falando, né? É a última sala da exposição do Museu da Imigração, a gente falava que eles iam ficar na sala e eles ficavam muito felizes com isso, né? Porque eles tinham um lugar onde eles podiam levar a família, o filho, o tio, o primo, meio que nem eu hoje estou aqui com os meus alunos, minha família, meu tio, né? Ou seja, é um jeito da gente mostrar o que a gente faz, né? Quando a gente não é uma pessoa pública, né? E quando a gente não tem essa dimensão pública. E o audiovisual, as exposições em museus, os bancos de história são essas possibilidades também. Então, nesse sentido, eu acho que tem milhares de desafios. Tem os desafios da gente aprender a lidar com isso, a mexer. Tem os desafios dos custos dessas infraestruturas aí, né? A gente está falando aqui de fazer um banco de histórias do NEL, né? E a gente está tentando... onde a gente vai abrigar essas histórias, né? E tem custos éticos também. Qual história eu vou colocar no ar, né? Que pedaço da história? Ele aprovou qual, né?
Enfim, tem uma série de coisas. Daí isso sim é o desafio, né? O como fazer para abraçar essas tecnologias. Mas acho que a gente não tem mais como não abraçar, né? Não sei se respondi, professor, mas enfim. Eu acho que respondeu e provocou algumas em mim, assim. Eu vou passar, depois eu pergunto, porque eu tenho mais tempo com você, mas assim, depois que a gente passar pelo chat, se você quiser responder, você falou assim, né, que é igual entrevistar. Eu tive uma dificuldade enorme, Suzana, de passar de ser o Adalho para um professor com doutorado. Eu achei assim super difícil o processo de transcriação. Eu tive real dificuldade na construção de um texto, dessa passagem do oral para o escrito. Talvez nessa parte da construção da entrevista, do momento da entrevista, não. Mas o pós-entrevista, a devolução, para mim, foi super diferente, super difícil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E também tenho dificuldade de ter empatias, por exemplo, com... eu até falo, tem certos projetos que eu acho que eu não consigo fazer, né? Que é entrevistar, por exemplo, o perpetrador, que o SEB já falou disso uma época, parou um pouquinho, mas eu acho que isso está voltando a permear os nossos horizontes. Ele já falou novamente em outro momento, nessas lives aqui, falando dessa necessidade de entrevistar o torturado e o torturador, não é? E como que é isso, né? Como que a gente constrói uma entrevista assim? Mas não precisa ser agora. Eu quero que tem o chat, que eu acho que é super importante. E aí, se na conversa você quiser falar, você fala, tá certo? Deixa eu trazer aqui para... Desculpa. A primeira pergunta foi da Carla. Ela fala assim, quais diálogos o historiador pode tecer relacionados à produção de memória, considerando aquilo que se veicula e é produzido nas redes sociais, que é um pouco também, né, caminhando com a pergunta do professor, nessas novas tecnologias, esses novos ambientes, esses novos espaços, né? Acho que você podia começar por aí. A Carla, agradeço muito a presença dela aqui. Carla trabalhou comigo na Fala Escrita, num determinado projeto juntas, e hoje ela trabalha no SESC, instituição para quem eu e o professor fizemos um projeto de história institucional. Então, hoje ela cuida de entrevistas que eu fiz há muito tempo. É um prazer, Carla. Obrigada, né? E toda vez que a gente se encontra é um carinho incrível. Antes de você responder, deixa eu só dizer uma coisa. Você tem na audiência aqui uma pessoa muito especial, viu? Seu filho está presente conosco, viu? Mandou um recadinho para você. Mãe, só para você saber. Eu vou registrar, pode continuar. Então, isso tem a ver com a resposta, né, Carla? Como que a gente pode, né? Que diálogo o historiador pode estabelecer com a produção de memória, né? Por exemplo, o meu filho dificilmente sabe ou saberia o que eu faço se não fosse, por exemplo, uma possibilidade de estar no YouTube, né? Ele acha muito legal eu estar no YouTube, né? E ele acha muito legal quantas views tem cada um dos vídeos que eu fiz, enfim. Isso é uma dimensão, né, dessa veiculação que a gente tem, né, e dessas redes sociais. Eu acho que isso tem que ser parte das reflexões que os historiadores têm que fazer a partir de agora, né? Assim como, por exemplo, os historiadores que faziam história da imprensa levavam em conta a tiragem dos jornais, né, ou o editorial de cada um dos jornais que eles estudavam. A gente vai ter que refletir sobre essas questões, né, de em que canal isso estava circulando, com quantas views isso se efetivou, quantos likes teve, enfim. Isso terá que ser parte das reflexões dos historiadores, mas daí eu ia cometer aqui um erro, mas não é um erro, e também dos professores de história daqui para frente, né? Porque essas dimensões, né, de redes sociais e etc., elas são necessárias de hoje em diante, se já não eram, né, há algum tempo.
e que tem a ver com a questão da pandemia e etc., isso foi potencializado, mas já existia, né? Então, em vários congressos que a gente vai, etc., a gente vê professores apresentando iniciativas de colocar blogs, de colocar vídeos mesmo deles dando aula, enfim. Ou seja, essas questões elas vão ter que ser pensadas nessas dimensões públicas, né? Institucionais, escolares, né? E acadêmicas. Claro que cada um com o seu papel, né? Eu não acho que o professor de história tenha que olhar para essas questões da mesma forma com que o historiador acadêmico olha. Assim também como a pessoa de dentro de uma instituição também não tem que olhar. Você é um caso diferenciado, Carla, porque você está numa instituição que pensa sobre o seu próprio fazer, né? Mas, enfim, acho que a gente vai ter que começar a pensar muito seriamente, né? Nessa circulação e sistematizar mesmo como que a gente usa essas fontes, é um novo tipo de fonte, digamos assim, né? Que mais? A Fabíola está com o áudio fechado. Fechei. A Marcela tinha feito uma pergunta, mas você acha que acabou respondendo. Como é possível fazer história pública nas escolas? E aí, justamente, eu subi a pergunta dela, porque você estava falando disso, para ver se você respondia, não é, na sua fala. Então, tem um comentário aqui do... Deixa eu me perdi aqui rapidinho, subiu aqui sem querer. Então, e essa questão da escola, só respondendo Pode um pouco mais a Marcela, eu acho que, assim, essa história escolar, ela precisa estar cada vez mais ligada à sua comunidade, ela precisa aprender esses princípios, né, da colaboração e da mediação. Os alunos, a gente, por exemplo, vem fazendo visitas, né, a escolas, e a Maria é uma das pessoas, né, que me colocou nessas coisas, ou seja, escolas que têm uma comunidade indígena, que estão em comunidades quilombolas ou indígenas, comunidades tradicionais, de maneira geral, como que essa escola vai ter o mesmo currículo, ou ela precisa ser pensada dentro dessa realidade. Isso é uma discussão bastante banal já, para a educação, né, para a discussão de currículo, enfim, mas muitas vezes o ensino de história não lê isso, né, não vê essa coisa. Então, é preciso a gente relacionar essas duas dimensões, né, e é preciso tornar pública também, porque os alunos também querem fazer isso. Eles querem fazer exposição, eles querem fazer os fanzines, eles querem se apresentar, né? E isso muitas vezes são dimensões importantes da prática do ensino de história, né? Mas da prática da produção do conhecimento na escola. Então, né? pensei, então acho que o comentário do Paulo vem aí, ó. Depois de 20 anos na vida acadêmica, física, matemática, entendo que toda produção científica requer o diálogo com a comunidade. Também por respeito, mas principalmente pelo aprendizado conjunto. Acho que é um pouco aí o que... O Paulo, obrigada pela presença, Paulo. O Paulo, ele está falando aí da física e da matemática e de professor, mas ele é um poeta, um músico maravilhoso, né? E ele tem todas essas dimensões da arte e da ciência, né? Dentro dele aí. É um prazer ter você aqui. E é isso, né? A produção científica, ela não tem que ser a parte do mundo ou da arte, né? Como você bem sabe, e ela precisa ser produzida em conjunto, né? Olha aí. A dimensão do afeto é fundamental. Fundamental. Não tem como. E tem duas dimensões do afeto, né? Agora a gente tem as leituras do Vladimir Safatli, enfim, que vão falar, né, do afeto que você tem, sentimento, mas do ser afetado, né? Que tem a ver com a ideia da gente se modificar frente às pesquisas que a gente faz, né? Então, a gente não sai igual, e eu acho, né, com base em alguns entrevistados que falam para mim, hoje mesmo eu estava conferindo uma entrevista, agora usando os meios eletrônicos aí, né? Então a gente usa o WhatsApp, usa e-mail para conferir, né? Enfim, e fica no bate-papo e bate-boca, lutando pelas palavras, né? E a entrevistada falou para mim assim, nossa, foi muito difícil eu conferir isso. Eu chorei, eu chorei de novo. E essa entrevista me mudou, né?
Então, assim, o quanto esse ser afetado e esse afeto, né, é importante, né? Acho que a fala da Ana vai nessa direção também, ó. Professora, eu gostaria que a senhora falasse um pouco da experiência de seguir com projetos nesse tempo de pandemia, né? Há desafios em estar distante fisicamente dos seus entrevistados? Acho que então, há você está falando muitos. disso, né, Suzana? A Ana me acompanha em alguns, porque a gente trabalha junto, né, Ana? Sim, a Ana é a nossa hacker, né? Ups. A Ana, ela vem enfrentando alguns desses desafios comigo, né? De, por exemplo, possibilidades que a gente tinha presencialmente de convencer, por exemplo, né? E de abraçar novamente esse entrevistado, né? A gente não tem a distância. Então, tem uma entrevista de um projeto que a gente fez no ano passado, né? Que, por exemplo, uma das entrevistadas não retornou com a devolução, não reviu, e isso, né? Se a gente tivesse a possibilidade de encontrar essa pessoa, de estar presente, talvez a gente conseguisse, num diálogo, convencê-la da importância daquela entrevista, né? E essa dificuldade, na verdade, se dá tanto para projetos de dimensão nacional, que a gente entrevista de pessoas que são muito distantes, né? E daí a gente já estava usando Skype, Google Meet, Zoom, todas essas coisas, quanto agora, mesmo pessoas próximas, que a gente não pode estar junto, né? Então, tem uma dimensão, uma camada a mais de dificuldade para a gente fazer essa aproximação. Mas é só uma camada, né? Eu tenho feito, e essa entrevista, por exemplo, que eu falei, né, que a pessoa falou, me mudou, chorei, não sei o quê, foi feita toda via Skype. A gente não se conhece, né, pessoalmente. A gente se conheceu pela indicação de alguém e pelo WhatsApp, daí tivemos um contato, não sei o quê, uma conversa antes, né, demorada e tal, mas a gente nunca se viu pessoalmente, né? Então, é possível fazer um encontro caloroso mesmo à distância, mas precisa de um esforço a mais do pesquisador, eu acho. Bom, a Márcia veio aqui provocando também, aí eu acho que a minha pergunta vai ser contemplada, né? Eu, como indígena, não tenho como entrevistar um fazendeiro. Nesse sentido, Suzana, você acha que no teu caso, você acha que consegue entrevistar sem terra e fazendeiro por não ser uma sem terra? Então, Márcia, eu acho que o meu lugar, ele é um lugar que permite, né, essa transição. Mas ele é um lugar também, né? Isso que eu queria falar. Tem algumas entrevistas, eu tenho uma entrevista, por exemplo, que fica na minha cabeça sempre, que talvez se tivesse sido um homem, aquela entrevista teria acontecido, né? Mas aquela entrevista não aconteceu, acho eu, porque eu era mulher, porque eu era uma mulher letrada e ele era um homem iletrado, porque eu era uma mulher branca, letrada, enfim, uma série de diferenças fizeram com que aquela entrevista, eu tenho, acho que pouquíssimas entrevistas que eu não consegui realizar, né? E essa é uma delas, né? Foi uma entrevista na Marcha Nacional de 2005, e eu lembro até hoje dele, assim, lembro assim, eu lembro que eu torturei ele por 10 minutos com perguntas e ele não conseguia responder, e daí eu parei de fazer aquilo, porque aquilo era um sofrimento para ele, né? Então, assim, o meu lugar é um lugar, né? Embora não seja o lugar do indígena em relação ao fazendeiro e etc, né? Mas, então, esse lugar às vezes me impede de gravar algumas entrevistas, né? Ou, mesmo que não me impeça, imprime nas entrevistas uma possibilidade de diálogo, né? Então, eu entrevistando homens poderosos, por exemplo, era sempre uma menininha, e o jeito, às vezes, que eles me tratavam era como uma menininha, né? Isso é uma intersubjetividade, né? E talvez do outro lado, né, com pessoas menos poderosas no sentido do político aí,
isso não acontecesse, né? E daí é importante a gente pensar nas relações de poder que sempre estão presentes nas entrevistas. Né? Não tem como a gente ignorar que existe uma relação de poder. Às vezes o entrevistador está por cima e às vezes o entrevistador está numa condição inferiorizada em relação ao entrevistado, né? E daí, ambos, a gente tem desafios, tanto de quebrar o gelo de um lado, quanto de se impor do outro, né? Como pesquisador. Então, são duelos aí, né? Nesse sentido, você acha que é possível, então, desculpa, né, mas criar uma empatia, assim, você estabelecer, trabalhar isso no entrevistador, no entrevistado, como você estava falando? Eu acho que é possível desenvolver essa empatia, mas eu acho de verdade que eu não conseguiria, por exemplo, entrevistar uma pessoa que fosse completamente baseada em fake news, por exemplo, que fosse totalmente revisionista. Acho que tem um consenso básico de dizer a experiência, de dizê-la verdadeiramente, que é básico, né? E daí sim, acho que é possível fazer várias entrevistas. Eu já entrevistei fazendeiros e eu já entrevistei sem terras, né? Eu já entrevistei lideranças políticas e já entrevistei pessoas que estavam do outro lado, na resistência, né, da política. O que eu penso, né, o que eu gosto, né, é de uma dimensão. E por isso talvez ouça, né, e daí quando estou lá, ouça, né, com maior atenção, não é atenção, com maior despreendimento, né, assim, essas pessoas. As outras, como eu falei, eu preciso receber para fazer, né. Mas, enfim, eu acho que é possível fazer profissionalmente essa entrevista. Agora, por exemplo, quando o professor fala, né, de torturado e torturador, enfim, eu acho difícil, nesse sentido do revisionismo aí que eu estou falando, entrevistar um torturador que fale assim, ó, não existiu tortura. Esta é uma condição de não, em que a experiência ela não está sendo contada com a verdade, com a verdade dele que seja, mas, né? Assim, acho que essa é uma dimensão do não poder, né? De não conseguir fazer, né? E daí tem uma pergunta ali da Josinara, obrigada, Josi. Josi é aluna nova lá da UFMS, obrigada. Do entrevistador, uma empatia para poder adentrar esse campo. É um pouco essa, né, a ideia. Eu acho que não é condição sine qua non a gente fazer entrevista só com quem a gente gosta, né? Aliás, eu inaugurei minhas pesquisas com uma pesquisa na iniciação científica, sobre imigrantes alemães que ficaram presos no que à época foi chamado no Brasil de campos de concentração. E alguns daqueles alemães foram membros, por exemplo, do Partido Nazista na Alemanha da década de 30. E daí eles me contavam essas histórias. E eu consegui ver algumas verdades deles naquelas histórias, né? Então, por exemplo, um deles me contava qual era a possibilidade de ser diferente dentro daquela Alemanha, né? E eu fiquei pensando, né? Bom, sempre existe uma possibilidade de ser diferente, né? Mas, ao mesmo tempo, consegui entender o conjunto de relações que ele me falava. Aquilo era uma verdade, né? Mas, enfim, em um determinado momento, ele falou, né? Então, dizem que se matou 6 milhões de judeus. Eu nunca vi. Aí eu falei assim, mas o senhor esteve na Alemanha depois? Daí ele virou e falou assim, não, nunca voltei. Falei, talvez seja por isso que o senhor nunca viu. Entende qual é o limite, né? Ou seja, quando entrou no questionamento de uma questão, né, que é uma verdade, né? Daí a gente, eu problematizei, né? Enfim, mas eu acho que é possível, sim, a gente ouvir as diferenças, sendo que umas são mais duras de ouvir que as outras, né? Muito bom, tem um monte, viu? Tem mais 3 aqui que eu acho que você vai ter que responder antes da gente. Ainda temos tempo. A gente já, quer dizer, já passou, mas a gente já... Vou tentar ser rápida agora, hein? Vamos conversar. Como diz a Andréia, vamos conversar. Diversos grupos surgem pensamento muito diferente entre eles. Não dificulta, de certa forma, essa construção da história pública?
Então, dificulta, né? Mas ao mesmo tempo possibilita. Eu acho que assim, a pluralidade ela não é em si um problema, né? Aliás, ela é em si, para mim, uma beleza, né, do mundo. Né? Ver a diferença, ver as diversidades, ver, né, a possibilidade de uma construção complexa da realidade nas pesquisas que a gente faz é muito bom, né? Agora, o pensamento único, ele é terrível, né, nesse sentido, né? Mas, sem dúvida, dificulta no sentido de que a gente tem que pesquisar mais, se aprofundar mais, né? E isso nunca para, né? Daí a pesquisa nunca para. O entrevistado tem seu WhatsApp, ele manda mensagem à noite, que é devolução, né? Enfim, são os desafios, né? Ele vai lá no seu Facebook, comenta alguma coisa que você falou e falou, mas não é assim, né? Então, tem várias dimensões que dificultam nesse sentido do trabalho, né, do fazer, mas eu não gostaria que fosse vista essa dificuldade como impossibilidade de fazer, né? Ela, na verdade, é um grande desafio do mundo contemporâneo e da pluralidade das fontes que a gente tem hoje, né? E dessa pluralidade de ideias. Obrigada, Pavani. E aí o Kleberson vem então com uma pergunta, olha, Suzana, das suas experiências ao trabalhar especificamente com museus, há particularidades deste tipo de instituição, caso você tenha notado, que diferenciam o trabalho de história oral em museus? Então, o Kleberson é do Museu de Arqueologia e Etnologia, lá da USP, prazer em tê-lo aqui. Eu e a Marcela estamos começando um projeto com eles, né? Então, muito, muito bom ter vocês aqui. Então, tem especificidades, sim, institucionais, né? Por exemplo, projetos de pesquisa, projetos em escola e projetos institucionais, eles têm diferentes objetivos, né? O objetivo institucional, normalmente, é articular uma exposição, uma ação do museu, um programa de podcast. Tem sempre uma finalidade de divulgação. Por quê? Porque normalmente, né, esse o meio, né? E muitas vezes os museus pensam só nisso, do final. O meu papel sempre é dos museus pensarem nos seus acervos, em comporem essas histórias e etc. para os seus acervos. Por quê? Porque a divulgação que é feita naquele momento, seja numa exposição, seja num programa de podcast, seja num documentário, etc., ela sempre será um recorte do que foi feito. Só que esse recorte, ele tem a ver com as demandas daquele momento, né? Daquela história imediata, né? Daquela necessidade institucional. A importância de guardar essas histórias e fazer um acervo, né, de histórias nessas instituições é você poder revisitá-las, né, e poder utilizá-las como fonte para outros objetivos, né, que não sejam aqueles do projeto em específico que a gente está falando naquele momento. Outra coisa são que as instituições prestam muita atenção na questão dos custos, né? E como fazer isso? Então, as questões procedimentais e as questões orçamentárias normalmente são grandes preocupações para as instituições, e tem que ser mesmo, né? Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado com esses projetos, né? Excelente. Deixa eu ver, tem mais aqui. Aí a Márcia colocando a importância de você falar sobre as relações de poder nas entrevistas, não é uma pergunta, mas é uma constatação, estou parabenizando. O Marcel está trazendo uma possibilidade, né? O distanciamento temporal, cultural, geográfico, etc., talvez possibilite uma entrevista com o perpetrador. Né? E no privado aqui, né, o professor está fazendo grandes provocações. Depois eu acho que você dá uma olhada, porque tem questões relacionadas à história imediata, essa questão relacionada à possibilidade da gente enfrentar, por exemplo, essas questões que você colocou com relação ao negacionismo, como que a gente enfrenta isso? E aí ele está colocando aqui na história do projeto, afinal o negacionismo não faz parte da história, né? Da gente enfrentar as emergências, né? Daí tem que refletir sobre isso, né? Eu acho que faz. Nesse momento da nossa história, a gente não pode negar que faz.
Nem que o negacionismo faz parte da história, nem que o revisionismo faz parte da história, nem que as fake news fazem parte da história, né? O meu medo é elas serem a história, né? Na verdade, porque daí é isso que a gente tem que, como pesquisador, mas também como professor, enfim, a gente tem que combater isso, né? Porque daí, enfim, eu sei que a história é uma disputa de poder, e eu sei que essa narrativa histórica está em disputa, né, por esses grupos, mas daí eu não quero que eles ganhem, né? É uma questão de posicionamento político daí. Tem um chamado aqui para o SEB conversar um pouco com relação a essas reflexões. Acho que a gente tem que fazer uma live com ele sobre isso, para ele poder falar, né, conosco sobre esses temas e a gente poder dialogar sobre isso, porque eu acho que esse é um tema que está, né, não é a primeira vez, né, que aparece nas discussões, né, com relação a essa questão da gente, quem a gente entrevista, né, quem a gente deve entrevistar. E aí a Andréa traz uma questão importante, que é essa questão do espaço da fala, né? Então, essas pessoas que normalmente são os perpetradores, os torturadores, né? Estão sempre numa classe social que sempre tiveram espaço para falar, né? Sempre tiveram espaço para contar as suas histórias. Sempre foram o caçador que abatia o leão, né? Lembrando aquela história africana, né? E aí é uma questão que a gente precisa refletir, de fato, né? Porque a história oral... E nesse sentido, acho que é por isso que eu falei da origem lá da classe operária, né? Ou seja, quando eu pego esse sentido de uma história social, uma história pública, e a história oral feita nessa perspectiva, marcando o meu posicionamento, né? Como historiadora, como pesquisadora, né? Andréa? Eu fico pensando em algumas coisas assim, desculpa, como estabelecer colaboração, por exemplo, com essas pessoas, entendeu? Mas, enfim, vai, Andréa. Tá sem então, áudio, eu acho Déia. que uma fala importante, né, em tudo que a gente... Não, tá fechado o áudio. Seu áudio tá fechado. Tá funcionando? Tá funcionando, tá? Tá bom. Então, eu acho que um balanço importante que a gente precisa fazer a partir de tudo que a Suzana colocou, né, e da obra que ela tem, é que ela coloca um desafio muito importante para quem quiser se meter nesse campo de trabalho, porque ela defende a pluralidade, né, e ela faz isso na prática, mas ao mesmo tempo ela não deixa de dizer para que time ela torce, e como ela se coloca em cada situação que ela está, né? Essa situação de como a pesquisadora Suzana transita entre um grupo e outro, e como ela expõe generosamente isso para as pessoas poderem criticar a própria produção dela, é uma coisa que poucas historiadoras e poucos pesquisadores fazem. Por quê? Porque todo mundo quer aparecer bonito na fita, né? Quer hoje aparecer bonito no Instagram, entendeu? Dificilmente as pessoas mostram as suas vulnerabilidades, né? Ou as suas falhas na hora de fazerem uma pesquisa. E eu acho que a Suzana, um dos maiores triunfos dela é que ela conseguir transitar como pessoa e como pesquisadora entre aquela pessoa que tem uma autoridade para afirmar as verdades que ela coloca na nossa prática de historiadora e também os dilemas, as vulnerabilidades. E isso a torna a pessoa mais forte que eu conheço, não só nesse campo, mas no fazer histórico historiográfico hoje. Né? Eu vejo muita gente produzindo coisas e escondendo as vulnerabilidades dos seus projetos, os defeitos, as debilidades, as limitações, como se fazer isso fosse um demérito para falar da sua pesquisa. E a Suzana, ela sempre colocou, né, para nós, no nosso grupo, nas nossas discussões, nas aulas, toda essa complexidade. Então, quando ela chamou esse tema de falar de como proceder também em relação às instituições, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento de revisionismo e negacionismo, ela coloca uma postura ética que qualquer instituição que queira fazer esses trabalhos no contexto de garantia da democracia, seja com pouco ou muito recurso, deve ter no horizonte, para ter um compromisso e uma responsabilidade social,
né? Com esta comunidade, com esta sociedade desigual e com as futuras gerações. Então, assim, se há uma pessoa que podemos recomendar para liderar projetos institucionais, né? Por toda a sua experiência e por essa postura ética da qual ela não abre mão, essa é a Suzana que está aqui, né? E assim, eu acho que isso é um tapa na cara, muitas vezes, de pesquisadores que não têm ética nenhuma, né? Para fazer trabalhos desse tipo. Infelizmente, a gente vive nesse contexto, né? Que o pessoal vende a alma para o capitalismo, entendeu? Para fazer qualquer porcaria. E coloca lá referências bibliográficas citando fontes como as que ela mencionou aqui com a sua erudição. Eu acho isso uma sem-vergonhice do caramba, né? E eu acho que esses trabalhos, né, e uma figura como a Suzana vem para fazer cair esse castelo da cara de pau desse povo, entendeu? Que gosta mais de fazer o seu cartaz do que, de fato, né, estar atento a uma ética do quem você está ouvindo, por que esse projeto, qual é a missão, o papel dessa instituição, né? Então, eu queria elogiar a Suzana por essa postura e dizer assim que você é uma inspiração para a gente, sabe? E que a gente espera que você, nessa semana de aniversário, renove aí os votos de você estar muitos anos trabalhando e liderando esses projetos, liderando aqui a nossa Rede NEL, né? Ensinando e trazendo todo esse conhecimento para a gente, porque a Suzana é uma das poucas pessoas que a gente conheceu, por exemplo, quando ela fez o trabalho nesses assentamentos aqui, que eu acho que ela não mostrou esse trabalho aqui hoje, né? Mostrou ou não mostrou? Mostrei en passant. Então, esse trabalho aqui, por exemplo, que ela participou, né, de uma equipe, que é um trabalho com testemunhos, histórias de vida de assentados rurais de todo o estado de São Paulo. Quando ela participou desse trabalho e quando ela fez vários produtos e várias pesquisas e abriu esse espaço que ela frequentava como pesquisadora para vários outros trabalhos. Eu lembro, por exemplo, o trabalho do Rodrigo Garcês, né, com fotografia, né, com música. Então, assim, eu acho que a Suzana, ela abre essas portas, né, das instituições e dos lugares de campo para que outras pessoas, atentas a uma postura ética, verdadeira, nesse sentido de mostrar as vulnerabilidades e mostrar os limites do seu fazer, né? Ela faz isso individualmente, institucionalmente, em grupo, como ninguém. Então, eu acho que as várias pessoas reunidas aqui, né, nesse momento, vêm reconhecer o seu valor, Suzana, e, de alguma forma, dizer assim que é um orgulho ter uma pessoa como você que não se vendeu, entendeu? E que não se deixou levar pela vaidade, sabe? Uma pessoa como você, assim, que transitou entre continentes, entendeu? E que tem a humildade que você tem e a alegria, a generosidade, a ética, né? Você é uma inspiração para nós. E os seus trabalhos, eles ficam não só na história nova que está sendo feita institucionalmente nas universidades, mas eles ficam na história de cada um de nós, seus colegas de trabalho, seus alunos, sabe? E a gente espera poder participar de muitos rolês com você, viu, querida? Eu é que agradeço, Andréa, imagina. Bom, acho que só dessa fala que a Andréa fez, o que eu gostaria de destacar é que a gente tem que pensar nessa complexidade, né? E sempre dar conta de falar disso nas nossas publicações e nas nossas coisas. E não criar também verdades, né? Assim, que todos os negros são de determinada forma, todas as mulheres são de determinada forma, né? Outro dia a gente estava tendo uma discussão com o professor, né, sobre a questão da prostituição, né? Ou seja, a gente tem que também tentar entender que existem prostitutas que estão neste trabalho, exercendo essa atividade profissional e querem continuar e têm orgulho do que fazem, e outras que não, que querem sair disso. Então, todos os rótulos, né, eu acho que também tem que ser pluralizados, né, assim, a gente pensar que existem, e eu estou aqui colocando dois lados, uma que quer e a outra que não quer, mas tem provavelmente 400 mil lados, né, que montam essa realidade, né. Então, e daí eu gosto muito, a Andréa também, né, da ideia da interseccionalidade, porque além dos marcadores
de classe, né, de origem, de política, de gênero, de etnicidade, de raça, enfim, essas coisas vão se cruzando, né? E vão se cruzando com outras dimensões que nem são marcadores sociais, mas que também marcam nossas identidades, né? O lugar onde nascemos, o como fomos criados e etc. Então, a gente não pode simplesmente pensar cada um desses grupos que estudamos dentro das caixinhas, né? Quando a gente entra dentro de uma dessas caixinhas, a gente vê um mundo, né, dentro delas. E a gente tem que dar conta dessa diversidade. Eu achei fascinante isso que você falou, porque eu lembrei, assim, quantas vezes nessa nossa trajetória a gente foi com determinadas expectativas para escutar as histórias, e essas expectativas foram quebradas, foram ampliadas. E como diante disso, ao invés da gente tentar encaixar aquelas pessoas numa categoria ou num estereótipo ou num resumo, né, do que elas são, a gente ampliou para a complexidade humana, né, como você disse. E aí, assim, o que eu queria dizer? Independente dessa ampliação que a vida e o trabalho e as centenas de entrevistas que você fez, que as pessoas desse núcleo aqui fizeram, para chegar nesse entendimento, né, da complexidade que nunca pode ser totalmente explicada, independente disso, o que para mim se destaca? É o fato de você não se arvorar juíza da verdade sobre essas histórias, mesmo com toda a autoridade acadêmica que você tem, né? Nunca vi a Suzana julgando histórias, entendeu? Dizendo, essa é mais conservadora, essa é mais legal, essa eu gosto mais dessa. A Suzana fala, eu torço mais para esse grupo, para essa ideia. Mas as histórias, né? Essa questão da empatia que ela colocou aqui, de realmente ter uma escuta que é do outro, né? Não é de si próprio refletido no outro. Eu acho que essa é uma das coisas mais belas que eu vi no trabalho que a Suzana faz. Não se arvorar a julgar as histórias dos outros não significa não analisar as histórias, né? Mas significa, e isso a Suzana nos ensinou com o trabalho dela, significa reconhecer, como ela disse no início, que há humanidade em todas essas histórias, que há pedaços de nós em todas as histórias. Mas em que medida, Suzana, a gente vai conseguir, olhando essas histórias, reconhecer aquilo que nós não queremos ver? Entendeu? É isso que eu pergunto para você. Quando a gente consegue olhar para essas histórias honestamente, né, depois de 20 anos de trabalho, entendeu? 30 anos de trabalho e falar assim, nossa, eu não queria ver isso, mas está esfregado na minha cara e isso muda quem eu sou, né? Como lidar com isso? Então, eu acho que a gente tem a experiência de um curso que a gente está dando, né? E ele é baseado em histórias. E muitas vezes a gente ouve de uma história alguma coisa que a gente não consegue concordar, né? Ou porque ela quer apagar o outro, né? Ou porque ela quer se impor como verdade, ou porque ela não compreende no que a gente entende de compreensão esse conjunto histórico que compôs a questão, enfim. E eu posso falar que eu não quero, que eu não gosto, e isso não vai mudar nada, a pessoa vai continuar falando o que ela quer falar, né? Então, também acho que é uma questão da gente se colocar na pequenez que somos, né? A gente dá conta de ouvir histórias, a gente dá conta de ouvir a humanidade dessas histórias, mas de maneira nenhuma eu acho que eu dou conta de mudar o que a pessoa pensa numa entrevista, né? Então, aquele senhor que falou que não tinham morrido, né, as pessoas no nazismo, enfim, mesmo eu problematizando, dificilmente ele mudou de opinião, né? Quando eu problematizo, eu marco a minha opinião, né? E ele sabe qual é a minha opinião, porque isso eu acho que é uma honestidade acadêmica, né? Essa pessoa tem que saber que eu não concordo com ela, né? Nesse sentido, ó, essa verdade que você está me contando não é verdade para mim. Mas, enfim, acho que a gente pode combater em outras dimensões, mas na entrevista é aquilo. Muitas questões. Dava para a gente fazer outra conversa. Nós temos pautas aqui para muitas outras lives, porque cada projeto, cada livro desse aqui que a dona Suzana fez com a gente,
entendeu? Daria mais 3 ou 4 livros falando dos processos de trabalho, das contradições, das complexidades, dos desdobramentos, né? E a gente sabe o quanto ela é querida não só pelas pessoas que trabalharam nas suas equipes, mas pelos colaboradores e colaboradoras que ela escutou, né? E vira e mexe, ela cruza com essas pessoas na vida dela e as pessoas colocam esses impactos, que daria muita história, né, Su? Você quer falar? Acho que para encerrar, conta aí pra gente. Ontem você estava falando da Elisandra, mas eu queria que você falasse, assim, de um desses reencontros com os seus colaboradores e colaboradoras que marcou você. Acho que isso é importante, né, na história pública. Eu acho difícil escolher um, né? Eu estava ontem falando da Elisandra, que foi um reencontro, a gente se conheceu na marcha, e daí, muito tempo depois, eu queria fazer uma entrevista, eu queria publicar a entrevista dela, né? Num livro que vai sair com a Marta, né? E daí eu falei, olha, Elisandra, tô aqui querendo publicar, e ela falou, mas tem que fazer outra. E daí o meu trabalho duplicou, né? Duplicou, mas foi muito bom, porque ficou muito melhor, eu acho. E eu já tive a oportunidade de entrevistar uma mesma pessoa várias vezes, não no mesmo projeto, né? Num projeto, em outro projeto, e daí a gente vê também que a história da vida dela muda de acordo com a pegada que a gente faz, né, na provocação da entrevista, mesmo sendo história de vida, as relações que essa pessoa faz para chegar onde ela está são diferentes, né? Enfim, acho que tem muitas coisas desses encontros, mas acho que o básico é entender que esses encontros são muito fortes. Tem pessoas que eu encontrei lá no meu mestrado, né? Uma família com quem eu tive a felicidade de ser super, assim, bem recebida, né? E daí, vira e mexe, eu ainda falo com a filha, né, dessa família pelo Facebook, né? Porque, enfim, ela mudou da onde ela morava, enfim, mas a gente se fala ainda. Então, são essas dimensões que alguns dos nossos entrevistados, né, podem virar amigos, né? E outros serão sempre entrevistados, né, em diferentes ocasiões. E outros se perdem, né, no meio do caminho aí. Nem todos viram, né, parte da vida da gente. Su, acho que o professor tá precisando sair, né? Sim. Acho que talvez se ele quiser falar alguma coisa, se despedir. Dá um tchau. Dá um tchau para a Suzana, aí, pra gente, e a gente continua. Não, acho que a gente tem que ir encerrando. Oi, professor. Eu e a Marcela temos agora uma outra live e preciso de um tempinho de intervalo. Eu só queria deixar meu abraço, a Suzana sabe o quanto assim, ela está na vida de todos nós e não vai sair, né? E deixo um abraço a todos e parabéns pela iniciativa e vamos em frente juntos. Sim. Nem quero sair da sua vida, professor. Não tenho nenhuma intenção. Obrigada. A gente que agradece, viu, Su? Que você continue aí com a gente firme e forte, porque só quem anda do teu lado sabe como é bom, né, Fá? Nem fala. É um privilégio, Suzana, ouvir você, é um privilégio ter você como parceira, como amiga, como suporte, muitas vezes, né? A Suzana me ajudou em várias dimensões da vida, assim, em todas, praticamente. Então, eu tenho o maior orgulho de ser amiga dela e tenho o maior orgulho da produção dela, porque a gente fica aqui, né? Parece que a gente está fazendo elogio entre nós, mas, assim, bom, as pessoas que estão aqui nos assistindo não nos deixam... Não deixa dúvida, né, de que você tem uma trajetória importante, relevante, fundamental, como a Andrea falou, e é um privilégio, né, Suzana, contar com você segundas e terças aqui com a gente, né, essa sua disponibilidade que nos arrebata e que faz com que a gente até queira desistir às vezes, né, às vezes eu não estou com muita vontade de estar segundas e terças, mas eu digo, não, a Suzana vai estar lá, a gente vai, a Suzana
é por nós, é para a gente poder conversar, para a gente poder falar sobre essas questões tão importantes, e você sabe o quanto você impulsiona isso, o quanto você nos impulsiona pessoalmente, né, como pesquisadores. Todas as pessoas falando aqui da importância de você como pesquisadora, de você como orientadora, e é isso, né, eu só tenho que reforçar essas falas, né, e dizer que você é nosso farol. A gente agora tá começando a repetir o SEB, né? A gente está começando a reproduzir o que o SEB fala. Eu tenho que dizer só o seguinte, acho que sim, né? Eu produzo algumas coisas, né, nesse sentido, mas a gente né, como bem disse o Foucault, a gente produz e é produzido, né? Talvez fosse diferente se eu não tivesse os amigos, as orientações, os professores que eu tive e os alunos que eu tive. Então, a gente também é resultado do meio. Isso aí. Muito obrigada, gente, a quem ficou com a gente aqui até agora, né? Todos que participaram conosco nessa tarde. E agradecer mais uma vez a presença do professor, da Andréia, aqui o pessoal do NEL todo que está aí na live, né? A Marcela, que está sempre acompanhando, Vanessa, as duas estavam hoje, Marcel, tanta gente, a Marta, tinha muita gente, né? Não sei nem quantas, a Márcia, eu vi todo a Letícia, mundo, todo mundo, né? Muita obrigada, gente. pessoal, Depois obrigada você mesmo. olha. Muito obrigada, gente. E quem eu não nomeei também. Sintam-se beijados, abraçados e vamos em frente, né? Um beijo a todos. Boa tarde.